Oi gente, tudo bem? Meu nome é José, esse aqui é o Guri dos Livros. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês de novo sobre as promoções que estão acontecendo durante a Book Friday, que não é só na sexta-feira, está acontecendo durante a semana inteira. Começou, se eu não me engano, na segunda e acaba na próxima segunda, eu acho que é dia 18. Se eu não me engano, segunda-feira é dia 18, pelo menos. Eu gostaria de comentar hoje com vocês sobre os livros que eu acabei separando. Eu fiz duas listas, na verdade, para falar com vocês hoje. Uma que é para a gente dar uma olhada nos livros da Zahar e outra que é uma listagem de livros que eu acho que são bons, que vocês podem dar uma olhada. Não vi nessa listagem original dos livros que eu acho que são bons, os preços. Eles não estão aparecendo para mim assim direitinho, então não vou conseguir comentar com vocês os preços, mas é mais uma listagem em relação. Vamos dar uma olhada em alguns livros que eu acho que são interessantes. Vários deles eu já li e acho muito bons, outros eu ainda não li, mas tenho interesse. Nem todos eu tenho exatamente nessa edição, mas eu acho que todos eles valem a pena vocês darem uma olhadinha, por isso que acabei colocando nessa listagem. E depois gostaria de comentar com vocês sobre alguns dos clássicos da Zahar e talvez da Penguin e companhia, porque são títulos que acabam me interessando e que eu vi que estão com bons preços. Daí esses aí eu não acabei separando uns livros em específico. Vamos dar uma olhada no geral no que está acontecendo no site e dar uma comentada. Antes de começar o vídeo, só gostaria de lembrar vocês para que, se vocês não são inscritos aqui no canal, pudessem se inscrever. Se forem comprar qualquer um desses livros que eu comentar hoje, ou qualquer outro livro, ou qualquer outra coisa que a Amazon venda, por favor, usem meu link. Se vocês comprarem por ele, eu recebo uma pequena comissão. O valor não muda em nada para vocês e isso apoia meu trabalho aqui no YouTube. E agradeço muito a cada um de vocês que lembra de usar meu link. Muito obrigado por isso. Eu sei que assim, vocês têm que voltar aqui no canal e acabar clicando no link ou alguma coisa assim, ou deixar o link salvo. E agradeço por isso, porque eu sei que é um trabalhinho a mais. E fico muito feliz quando as pessoas acabam lembrando de fazer isso. Também se inscrevam aqui no canal, né, como eu falei, curtam o vídeo. Se forem comprar qualquer livro, não esqueçam de deixar aqui nos comentários o que vocês acabaram comprando. Eu fiz um outro vídeo similar a esse, mas é comentando as promoções no geral, que foi lançado ontem, na sexta. Esse vídeo deve sair no sábado, se tudo der certo, e eu espero que sim, porque senão vai fazer pouco sentido ele pro canal. E além disso, se vocês não têm uma conta Prime na Amazon e vocês querem fazer, eu vou deixar aqui embaixo o link. Acessando por ele, eu recebo uma pequena comissão, vocês conseguem fazer um teste grátis de 30 dias e ver como é que é o serviço. Assim vocês têm frete grátis, acesso a algumas promoções específicas e antecipadas, também tem acesso ao streaming da Amazon, que eu acho que é muito bom e tem títulos muito interessantes, além de alguns outros benefícios que vocês podem dar uma olhada. Vamos começar então falando sobre as promoções que eu separei. Eu vou tentar gravar a tela do meu telefone e colocar a gravação, mas se não der certo eu vou deixar a capinha aqui do lado para vocês. Eu vou tentar fazer o seguinte também, além de deixar o link aqui embaixo para o Prime, eu tentei fazer as listas separadas e vocês vão poder acessar todos os livros a partir dessa lista. Então é só clicar nesse link que vai ter aqui embaixo, que é tipo a lista específica, e vocês vão acabar na minha página da Amazon, que lá já vai ter todos os livros que eu acabei separando e vocês podem pesquisar por lá qualquer outra coisa também. Eu separei alguns títulos do Brandon Sanderson que eu acho interessantes. Eu só li o primeiro livro do Mistborn, mas eu deixei aqui o box. O box que eles vendem é de capa dura, ele é um bocado caro, mas quem sabe tá com um preço um pouco interessante. Eu acho que não. Olhando aqui pelo que tá no site, ele tá por R$311, ele custa 400. Não é o melhor preço de todos os tempos, mas se vocês têm muito interesse em ler uma série muito boa de fantasia, eu acho pelo menos que vai ser muito boa. Eu só li o primeiro livro, essa aqui pode ser uma boa opção. Eu coloquei também o Warbreaker, que é um livro que eu gostei muito, e essas promoções que eu vou deixar aqui não valem só para o vídeo de hoje ou para essa promoção específica, valem para sempre, né? Vocês podem voltar aqui numa próxima promoção e dar uma olhada em algumas dicas que eu deixei. Espero que elas sirvam para vocês e que sejam úteis. Warbreaker não é a melhor promoção de todos os tempos, tá por R$100, ele custa 170, mas é um livro muito interessante de fantasia. É um livro único até o momento, e eu não sei se o autor vai fazer um segundo, eu ouvi falar que sim. Mas ele é bem legal, você vai acompanhar uma corte com deuses que são imortais e tudo mais, é bem interessante. Coloquei Yumi, o Pintor de Pesadelos. Eu não li ainda esse livro, mas é um dos projetos secretos do Brandon Sanderson. Ele está custando 112, o que aparece aqui é que é o menor preço dos últimos 365 dias. Então assim, é um preço talvez interessante, não sei. Eu não acho que está o melhor preço de todos os tempos, mas parece um livro bem interessante. Nesse caso ele é em capa dura, tem ilustrações e tudo mais. Me parece interessante a história, mas eu não fui muito a fundo de ver sobre ela, porque eu tenho alguns outros títulos do autor aqui na minha estante que eu preciso ler antes, e assim, não vou comprar nenhum livro dele por enquanto, antes de terminar os que eu já tenho, porque eu tenho acho que uns 4 para ler no momento. Eu também deixei aqui o Mistborn, o primeiro volume, porque ele está por R$69. Não está numa promoção da Book Friday, mas ele está na promoção mesmo assim, ele custa 105 e está por 70. Continuando, deixei O Caminho dos Reis. Esse eu tenho na minha estante, já comecei, mas eu li tipo o primeiro capítulo, não continuei, mas tem que continuar. Ele tá com 41% de desconto, o preço original dele é 200, ele tá saindo 116.
Assim, tá um preço okzinho. Eu lembro de uma época ver ele por R$70, mas faz muito tempo e eu não acho que ele volte nunca mais para esse preço. O Ano do Pensamento Mágico, da Joan Didion, é um livro que eu gostei muito quando eu li. É um livro autobiográfico da autora durante o primeiro ano dela de luto, depois do falecimento do marido. É um livro muito bom. Ele tá por R$35, tá com 45% de desconto. Eu acho que vale a pena nesse preço, acho que é um preço interessante. Continuando, o Hobbit, eu acho essa edição muito bonita. O Hobbit que eu tenho aqui na minha estante é da época que o Hobbit era publicado ainda pela Martins Fontes. Hoje em dia ele é publicado pela... não lembro, HarperCollins, se eu não me engano. Pela HarperCollins. É uma edição muito bonita, ele tá por R$ 45,40 e ele custa no preço cheio quase R$75, então assim, 40% de desconto basicamente. Acho que tá um preço legalzinho. Não é o melhor preço de todos os tempos, mas é um livro de fantasia único que vale muito a pena. É bem acessível, é uma história bem legal e não é muito comprida. Na edição que eu tenho ele tem tipo 300 páginas. Cartas de um Diabo, Seu Aprendiz é um livro do C.S. Lewis que eu li há algum tempo atrás, muito bom. Esse aqui está custando 35, basicamente, está com 46% de desconto. E ele é publicado aqui pela Thomas Nelson, se eu não me engano é a editora. Isso mesmo. As Aventuras de Tom Sawyer eu tenho, mas eu acho que eu tenho ele numa versão conjunta com Huckleberry Finn, mas eu não li esse aqui ainda. É um livro que eu tenho bastante interesse e eu quero ler alguma coisa do Mark Twain, mas eu ainda não li. Ele tá saindo por quanto? Vamos dar uma olhada. Tá saindo por 53. Ele no preço cheio é 90, tá com 41% de desconto. Talvez não é o melhor preço de todos os tempos, mas é uma edição comentada, ilustrada, capa dura, ele é grande, é uma edição muito bonita, eu já vi. E tenho até vontade de ter essa edição, mas eu acho que eu nunca vou comprar porque eu já tenho uma outra edição e assim, não preciso de duas edições do mesmo livro, né? Continuando, A Geração Ansiosa, esse eu já li, é muito bom, é um livro que fala sobre como o telefone, a conexão e redes sociais têm estragado basicamente a sociedade, né? Essa é a grande coisa que o autor coloca e como tem prejudicado a infância e a adolescência, porque as pessoas não largam do celular e da rede social e estão sempre conectadas e isso não tem feito bem para a sociedade, isso é uma coisa que a gente já vê, mas o autor aqui ele desenvolve por meio de estudos que foram feitos, é muito interessante, eu gostei bastante. Ele é publicado pela Companhia das Letras, está custando R$40, está com 53% de desconto, acho que esse aqui vale muito a pena nesse preço, e ele tem 440 páginas, mas um pedaço do final, talvez assim umas 60 páginas, é notas e bibliografia. Então assim, eu acho que ele deve ter umas 380, uma coisa assim. Um livro muito bom. Noites Brancas eu ainda não li, mas é do Dostoiévski. Aqui nessa edição ele é da Penguin Companhia, tá saindo por R$ 24,41. Acho que tá bom preço, tá com 55% de desconto, acho que tá um preço bem interessante. Também coloquei Os Miseráveis, que às vezes acaba ficando num bom preço. No momento ele tá saindo por 101, com 43% de desconto. Já vi um pouco mais barato, mas tem que lembrar que são 2 tomos, ele vem num box. E eu acho que ele tem tipo umas 1.500 páginas, 1.700, 1.912. Então é muita página, é um livro bem grande, que eu tenho bastante interesse tanto em ler quanto em assistir a adaptação, mas até hoje não fiz nenhum dos dois. E talvez demore um pouco ainda para ler, porque é um livro bem grande. Continuando, O Primeiro Amor do Turgenev, eu não li esse aqui ainda também, mas tenho interesse, ele está saindo por R$ 29,44, com 44% de desconto. Ele é bem pequenininho esse aqui, acho que ele tem 100 páginas, 112. Esse aqui é um livro que eu tenho bastante interesse, quem sabe mais pra frente eu acabo comprando, e eu acho que ele deve valer bastante a pena, porque eu já ouvi falar muito bem. E ele é publicado também pela Penguin Companhia e Os Irmãos Karamazov, da edição que eu coloquei também. Ele está saindo por R$ 81, na verdade esse aqui não está por muito bom preço. E eu tenho Os Irmãos Karamazov da edição da editora 34, eu ainda não li, mas eu planejo ler esse ano. E a edição é muito bonita. Esse aqui também tá legal a edição, mas eu acho que o preço não é o preço mais emocionante. Ele tá com 17% de desconto. Mas, se vocês quiserem um livro que foi publicado esse ano, mais ou menos, né? Porque é um livro muito antigo, mas essa edição acho que saiu esse ano, pode ser que valha a pena para vocês. Trés, a Garota de uma Esmeralda, mais um livro do Brandon Sanderson. Esse eu li, esse aqui é um livro de fantasia que acontece em barco. É bem interessante, não é exatamente meu tipo de livro, mas eu gostei muito dele, eu achei bem legal. Ele está saindo por 94. No preço cheio ele sai por 175, então ele está com 46% de desconto. É uma edição
ilustrada, muito bonita, bem caprichada. Gostei muito dessa história, eu achei que é uma história bem divertida. Eu acho esses livros um pouco caros, para ser sincero, para não falar que eu acho bastante caros. Mas por algum motivo eles lançam esses livros, assim, livros únicos de fantasia, de 400 e poucas, 500 páginas, por quase R$200. E assim, se você quiser, compre, se não quiser, não compre. É basicamente isso, né? E daí fica meio complicado. Você tem que esperar promoções muito específicas e ficar muito de olho para conseguir esses livros num preço muito barato. Acho que esse preço não está muito bom. O livro é muito bom, mas o preço eu não acho que está muito bom não, porque assim, tá quase R$100. Eu acho que esse livro, para ficar num preço bom, ele deveria custar uns 70, mas eu não sei se ele chega em R$70 uma promoção, né? Porque daí ele estaria com R$105 de desconto. Mas fique de olho, quem sabe você consegue um cupom para aplicar em cima, um cupom de mais uns 15 ou 20%, pode aparecer nesses próximos dias, e daí fica um preço bem interessante. Esse aqui é bem legal e eu gostei bastante. Coloquei também as Crônicas de Nárnia. Essa coleção está sendo publicada atualmente pela HarperCollins. Ele é publicado em volumes individuais, são ilustrados e em capa dura. São bem bonitos mesmo. Ele está saindo por R$35, custa R$65 no preço cheio, que eu acho bastante caro. Por volta dos R$30 eu acho que ele está valendo. É uma edição bem bonita, eu já vi na livraria. E o box inteiro é bem legal. E agora eles estão publicando também um, que é o volume inteiro ilustrado. E eu acho que ele é comentado, talvez, não sei. Mas é uma edição de luxo, comemorativa e tudo mais. De quando em quando sai alguma edição nova das Crônicas de Nárnia, isso não é incomum. Coloquei O Perigo de Estar Lúcida, um livro que eu tô lendo no momento e tô achando interessante. É da Rosa Monteiro, é um livro que ela vai abordar sobre artistas e, tipo, desequilíbrios emocionais e acho que também desequilíbrios mentais, alguma coisa assim. Sobre como essas duas coisas se conversam. Está sendo interessante. Ele, no preço cheio, é 90, tá com 40% de desconto e tá saindo por R$ 53,45. Eu comprei o meu, acho que tipo por 48. Não é um livro muito grande, mas é um livro da Todavia. E a Todavia é careira, é difícil encontrar um livro deles barato, muito difícil, só se for acho que um livro encalhado. E acho que esse aqui não é um livro encalhado, porque tem quase 2.000 avaliações. Então vai continuar sendo sempre um pouco caro. Eu li um outro livro da autora que eu gostei bastante, gostei muito da escrita dela, foi bastante interessante. Então acho que pode valer a pena, principalmente se vocês conseguirem um descontinho a mais. As Vinhas da Ira é um livro do John Steinbeck. Eu já comecei a ler, eu acho que eu li umas 60 ou 70 páginas. Depois eu parei, mas eu planejo recomeçar essa leitura em algum futuro não muito distante, se tudo der certo. Eu vi que vai lançar uma série ou um filme de algum outro livro dele, que é A Leste do Éden, no Netflix esse ano. Eu não sei se é filme ou se é série, mas eu vi que vai lançar. Ele tá saindo por R$50. Não é o melhor preço de todos os tempos, ele custa no preço cheio 85, então tá com 41% de desconto, mas é um livro um pouco grande. Eu acho que a edição podia ser um pouco mais caprichada, para ser sincero. É uma edição bem simples, não tem notas nem nada, e acho que podia ter um pouco mais de contexto histórico, porque é um livro que vai tratar muito sobre o êxodo que aconteceu nos Estados Unidos depois da Grande Depressão, se eu não me engano, na década de 20 do século passado, e o que aconteceu para essas pessoas se movimentarem do meio oeste, depois de uma época de seca e também de muita pobreza, para a Califórnia, e como essas pessoas foram meio que enganadas, basicamente, ou elas foram muito iludidas do que elas iriam encontrar e acabaram não encontrando exatamente. Mas esse livro é um livro que eu planejo recomeçar a leitura em algum momento. Coloquei aqui também a Psicologia Financeira. Eu gostei muito desse livro, é muito bom. O Morgan Housel é um escritor muito bom para livros de finanças. Eu acho que ele é muito acessível. Eu já assisti alguns podcasts com ele. Ele tem um, inclusive, no podcast que acontece na B3. Não sei se vocês conhecem, mas tem um podcast da B3, que é a Bolsa de Valores brasileira, que acaba convidando várias pessoas. E ele participou de um dos episódios. Eu gostei muito, eu achei que foi muito interessante. Tá saindo por R$30. Acho que é um preço bem justo nesse livro. E é um livro bem bom mesmo e tranquilo de ler. Ele basicamente vai colocar lições, são 20 capítulos e ele vai contar histórias e por meio dessas histórias retirar essas lições financeiras. Coloquei também Flores para Algernon. Esse eu tenho, ainda não li também, mas vai acontecer esse ano, se tudo der certo. Ele está custando R$38 na capa comum e R$49,98, quase R$50 na capa dura. Ele é um livro do Daniel Keyes, que já tem muitos anos, mas eu sei que começou a fazer um burburinho grande durante os anos da pandemia. Ficou bastante famoso, tem quase 32.000 avaliações na Amazon. Então é um livro que deu muito certo durante a época da pandemia e que até hoje as pessoas acabam comentando. Amanhecer na Colheita é o novo livro dos Jogos Vorazes, que talvez já não é tão novo, acho que foi publicado ano passado, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui o que está aqui embaixo. Não está aparecendo, mas que seja. Ele
custa R$ 39,89 nessa promoção, tá com 53% de desconto. Acho que é um livro que vale muito a pena. Se vocês ainda não leram e querem ler para assistir o filme, aqui está uma boa oportunidade para vocês comprarem ele por um bom preço. Inclusive, estou pensando em reler esse livro e fazer um vídeo dedicado para ele. Eu gostei bastante da leitura e eu achei que foi um livro muito legal. E eu acho que eu já perdi muito da história e gostaria de assistir o filme com a história um pouco mais fresca. E por fim, queria ver com vocês o preço do Devoradores de Estrelas. Eu tenho um vídeo exclusivo para esse livro aqui no canal. Eu não fiz muitos vídeos exclusivos para nenhum livro, mas esse no caso tem uma comparação entre o livro e o filme. Eu gostei muito da adaptação, gosto muito do livro, já li e reli. E acho que vale muito a pena e está saindo por um preço legal. Ele está custando R$60, está com 40% de desconto. Esse livro é difícil ver ele por menos de 70. Por 60 eu acho que é um livro assim que está valendo a pena. Gostei muito da leitura, eu acho que é um livro de ficção científica bastante tranquilo de ser lido, muito acessível e que tem uma história muito legal e divertida e eu gostei bastante. Por fim, eu queria ver com vocês alguns livros da Clássico Zahar. O Pequeno Príncipe, na edição de bolso de luxo, tá com preço legalzinho, ele tá saindo de 60 por 25,47, acho que tá legal o preço. O Mowgli, edição de luxo de bolso, também acho que tá com preço legalzinho, de 63 tá por 32, então basicamente metade do preço. Alice no País das Maravilhas, acho que tá com um preço okzinho, não é o melhor preço de todos os tempos, mas ele tá por R$ 35 no momento. Acho que pode valer a pena e eu gosto bastante de Alice, acho que é um livro interessante e fácil de ser lido, talvez não tão fácil assim de ser entendido, mas tem uma mensagem interessante e pode ser muito legal para você ler com alguma criança que tem no seu convívio, seu filho, seu sobrinho, seu primo, seu irmão, alguma coisa assim, acho que é legal para ler com crianças. Eu tenho vontade de ler alguma coisa do Júlio Verne, mas eu ainda não li nada, mas A Viagem ao Centro da Terra está custando R$50, está na promoção. As Aventuras de Tom Sawyer, que eu comentei com vocês no outro vídeo, está saindo por R$53. Eu acho que está com um precinho assim, legalzinho, talvez não o melhor de todos os tempos, mas está legalzinho. Peter Pan é um livro que eu comprei no final do ano passado, ainda não li, está na minha mesa de cabeceira e eu planejo ler ele assim até a metade do ano, se tudo der certo, até julho no máximo. Está saindo por R$ 42,69, é o menor preço dos últimos 365 dias. Acho que está com um preço bacana. Esse aqui é um livro que eu tenho bastante interesse. As Viagens de Gulliver eu tenho na minha estante, mas eu ainda não li. Está saindo por R$ 51,40 e o preço cheio dele é R$100. Esse aqui é um bocado caro, mas está com quase 50% de desconto. Esse aqui eu acho que está com um preço legal. E finalizando, tem alguns livros do Alexandre Dumas que eu vi que estão com um preço bonzinho, talvez não muito barato, mas com um preço melhor. O Visconde de Bragelonne, que é o primeiro livro da finalização dos Três Mosqueteiros, está saindo por R$70. E como assim o primeiro livro da finalização? Os Três Mosqueteiros são 3 livros que, na verdade, acho que são 5 livros, se eu não me engano. É os Três Mosqueteiros, daí os Três Mosqueteiros 20 anos depois, e depois tem essa trilogia, que é o Visconde de Bragelonne e mais outros 2 títulos que eu não lembro o nome. Os Três Mosqueteiros, edição comentada e ilustrada, está saindo por 88, o preço cheio dele é 160, basicamente, 155. Então, assim, tá com uma promoção grande, mas ainda tá caro. O Visconde de Bragelonne, edição comentada, volume 3, O Homem da Máscara de Ferro, que é o terceiro e último volume, então, dos Três Mosqueteiros, está saindo por R$ 87,78 e ele custa R$ 130. E As Aventuras de Robin Hood, por 53, e por fim, Georges está saindo por 53,14. Esse Georges, eu sei que é o único romance abolicionista, acho que é do autor, se eu não me engano é isso. Romance abolicionista de Alexandre Dumas sobre Georges, um jovem mulato que se alia aos escravizados nas Ilhas Maurício numa guerra mortal contra o preconceito e a escravidão. Ouvi falar muito bem desse livro, foi publicado não faz muito tempo, ele também não é muito grande, ele foi publicado quando? 8 de julho do ano passado e ele tem 296 páginas. Ele é comentado e ilustrado, se eu não me engano, e parece bastante interessante. Quem sabe pode ser uma boa, se vocês tiverem interesse em ler alguma coisa do autor que seja um pouco mais curta. Eu quero ler algum livro dele, eu ainda não li nenhum, porque os livros dele são todos bastante compridos e tem uma história mais, talvez, densa, digamos assim. Eu não comprei ainda nenhum dos livros dele. Estou esperando uma promoção bem boa, mas quem sabe por esses preços já está valendo a pena. Eu acabei trazendo nesses 2 vídeos, tanto de hoje quanto o que eu publiquei ontem, mais uma seleção de livros que eu achei que estavam com preços ou interessantes ou títulos interessantes. Acho que essa promoção, obviamente,
comparando com outras, pode parecer menos interessante, mas o que a gente tem que lembrar é que os preços dos livros aumentaram muito nos últimos anos. Os preços dos livros no Brasil estão bem caros, principalmente comparando com a média salarial do país. Então, assim, é difícil ver um lançamento por menos de R$50. É raríssimo, para não falar que basicamente não se vê. Quando você vê algum livro assim rondando a 30, 40, a gente tem que falar bem assim, nossa, tá um preço muito bom. De 40 a 50, um preço assim ok. De 50 a 60, dependendo do livro. Acima de 60 eu já acho que no geral acaba ficando muito caro para a maioria das pessoas e para a maioria dos títulos. Mas o que a gente vê é que a maioria dos títulos estão sendo lançados assim, 80, 90, muitos livros acima dos R$100. E o que eu vejo é que a tendência é não voltar, né? Os preços têm aumentado, o preço do papel no Brasil aumentou muito. Então a chance desses valores caírem ou caírem de forma substancial é pouca. No entanto, essas são as promoções que a gente tem no momento. Se algum desses títulos ou qualquer outro título te interessou, por favor, não esqueça de usar meu link, assim eu recebo uma pequena comissão, como eu comentei com vocês. E eu espero que vocês consigam fazer alguma compra interessante durante esses dias, que tenham encontrado algum livro legal, que estejam procurando alguma coisa. Se comprarem alguma coisa também, não esqueçam de deixar aqui nos comentários. E assim a gente também consegue ter algum tipo de interação. E até o vídeo da semana que vem.